outro, não. Acho que foi agora. Foi! Desculpa, gente, tivemos uns probleminhas aqui, mas agora funcionou! Aê, Léo já tá aí. Vou chamar ele aqui. Acho que agora vai. Bem-vindos, pessoal! Tivemos... Aê! Agora, eu falei, o que estava acontecendo? Ó. A gente estava te ouvindo, mas não estava te vendo. Eu falei, mas o que acontece? Mas Agora deu tudo certo. Oi, Léo, tudo bem? Olá, olá, André. Eu adorei o ao live. Você reparou, mas eu sempre coloco ao live. Foi hoje que eu reparei. É que essas coisas assim de sensação, a minha função sensação, ela pontua negativo quase, né? -1. Entendeu? Então eu não consigo perceber essas coisas do tempo e do espaço, assim, viu? Complicado. É porque, na verdade, essas lives com você já virou um curso, né? Cada live é uma aula e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo de Xangô. Eu não tinha me dado conta, quando você falou que a gente ia falar sobre Xangô, que hoje era dia. Hoje, pois é, gente, que sincronicidade. Hoje é dia de Xangô, caô cabecilê. Caraca, eu fiquei tipo... E ó, vim até de xadrezinho pra... A gente tá de xadrez, ó. Ah, não, eu vim mais de filho de Oxóssi, gente. Sabe como é que é? Eu desenhei uma barbicha aqui também. eu vim de Oxóssi. Boa tarde, gente. Todo mundo que está aí nos assistindo, né? Hoje só um pequeno parênteses. Boa tarde para Carol, que sempre nos assiste, que é minha irmã aí de consideração. Hoje é aniversário dela também. Parabéns, ó. Parabéns. Um beijo gigantesco, viu? E boa tarde, tia Cecília, tia Marisa, boa tarde, Gabi, boa tarde, Claudinha. Tem um pessoal aí que viu minha palestra no simpósio de domingo. Que legal. Que legal, muito bom. Ah, deixa eu falar desse homem aí hoje, o senhor das 3 esposas, né? Vamos saber tudo sobre Xangô. Vamos saber tudo sobre Xangô, inclusive os podres. Eita. Então vamos saber tudo. Eu tô até aqui com a sutileza de Xangô. Nossa! Sutileza de Xangô. É, sutil feito um mamute numa loja de cristais, né, Dani? Beijo. E a Ju tá aí hoje, a nossa sócia? Tá, opa. Pelo menos na live que deu problema, ela entrou. Acho que ela não deve ter aparecido ainda. Acho que ela não apareceu, deve estar entrando novamente. A dona Sônia, nossa cinéfila e veterana. É ótimo que eu falo o filme, eu já assisti. Eu vi. Muito bom, eu falo perfeito. Ela tinha uma locadora, você não sabia? Não sabia. Eu tô brincando. A Ju entrou agora. A Ju, é a nossa sócia. Fala, sócia. Vamos começar a falar de Xangô. É engraçado, porque a gente vai falar de Xangô. Eu não sei se tem um povo de Xangô aqui, né? Mas vai falar de Xangô. Vamos começar com as piadinhas, né? Filho de Xangô, ele se acha o próprio rei. Deixa eu só falar uma coisa: você é filho do rei, tá, amigo? Menos. Porque se acha o próprio rei, é a própria coisa, né? Enfim. Xangô é um orixá muito legal, o orixá do meu pai carnal, né? Meu pai carnal é filho de Xangô. E, enfim, então hoje os filhos de Xangô devem estar cada um com a sua tigela de comida, já estava antes, porque estava ansioso para a live. Durante a live está comendo, porque está falando sobre mim. E depois da live vou comer para comemorar, porque falou sobre mim, afinal de contas. Comida é vida. Comida é vida. Na nossa casa, meu padrinho é Xangô, então... Mas e a gente vai ver os lados aí de Xangô e a sombra também de Xangô, né? Então a gente vai fazer uma viagem histórico, arquetípica e afins e enfins. Né? Bora lá. E aí, oi Penha, vamos lá. Quem que é esse homem? Ele é o orixá dos raios, dos trovões, ele solta fogo pela boca, né? Ele possui 3 orixás femininas enquanto esposa: Yansan, Oxum e Obá. Né? E, gente, assim, isso é só na mitologia, tá? Não existe filho de Xangô que faça isso. Gente,
Eu não sei se é nessa novela que tá passando agora, mas não tem aquele personagem, o Candinho, que ele tem 3 esposas também? É uma das novelas da Globo, que ele tem 3 esposas e... Enfim, Acho que né? é Eta Mundo Bom. Acho que é isso. Eu não sei, eu não tenho noção de qual novela que é. Mas eu sei que tem uma novela que ele tem 3 esposas. Ele incorporou o arquétipo de Xangô, né? E Xangô é o rei da cidade de Oió. Oió é uma cidade que existe, tá? Localizada na nossa atual Nigéria, tá? E, enfim, o que quer dizer, né? É uma cidade que existe. O rei de Oió veio até 2020, final de 2018, se eu não me engano, o rei de Oió veio aqui para o Brasil, para Salvador, veio babar da casa de Oxumaré, né? E, enfim, ele foi o primeiro dos Alafins de Oió, foi o primeiro rei, né, de Oió. E pelo rei assim, decretado, coroado mesmo, né? O que quer dizer essa figura do rei? Ele é poderoso, ele é autoritário, mas ele é justo. E aí nós o consideramos enquanto o senhor da justiça. Né? E aí, o que mais que tem desse orixá, desse Xangô? Ele é vaidoso, né? A Ju tá aí hoje. Xangô é vaidoso? Ju. Ele é vaidoso. Xangô também pode. Então, ele tem uma questão importante, que ele pode se tornar totalmente violento. Né? Porque muitas pessoas colocam o Xangô, né, aí enquanto a força do próprio vulcão. Gente, existe aqui no Brasil uma qualidade de Xangô chamada Xangô Aganju. Mas na África é considerado um orixá à parte, Aganju, que é o próprio senhor dos vulcões, tá? Mas pela questão do princípio do elemento fogo. E Xangô é atrevido. Entendeu? Xangô é atrevido, ele dá uma indireta, uma cutucadinha assim, como quem não quer nada. Tá? Xangô adora festas, adora comemorações. Eu tenho uma prima que é de Xangô também. Ela adora uma festa, ela adora uma comemoração, né? Enfim. Mas o que é importante? Xangô é uma divindade que representa simbolicamente a vida. Representado aí pelo fogo ardente. Nos rituais de Xangô na África, né? Porque é claro que eu vou fazer uma brincadeira aqui, gente. Aqui nós temos Xangô, tá lá bonitinho, né? Tá lá cansado. Na África, a coisa é diferente. Tem um rito de Xangô que ele engole literalmente uma pedra em brasa. Ele sai com o tacho. Não é o Jansen, porque Jansen é com fogo na cabeça. Aqui tem no Brasil. Ele sai com um tacho na mão e ele pega na brasa e come a brasa. Uou. É muito bom. África, enfim. Eu acho que é um pouco indigesto. Mas... pois é. Vai queimando tudo, né? Mas o que acontece? Qual que é essa questão do Xangô? Como eu falei, ele é o rei. E o rei representa uma estrutura de ego que vai estabelecer aí para nós a lei e a ordem. Tá? Xangô morre de medo de Iku. Xangô não pode ouvir falar de Iku. Iku, você não viu, nossa primeira live foi sobre ele, então, Casa de Autocuradores para saber mais sobre Iku. Exato, exatamente. Procurem, nos busquem. casadeautocuradores.com.br. Vai estudar, rapaz. Então, essa vida aí de Xangô, vamos ver quantas páginas hoje que o André vai anotar também. Esqueci de falar. Já tá aqui, ó. Já tá, né? Essa vida é experimentada na sua paixão, no seu poder sem limite.
né? Xangô administra o mundo aí mítico do Orum e do Aie, tal como a figura de Zeus na mitologia grega, tal como a figura de Thor na mitologia nórdica, tal como a figura de Tupã na mitologia indígena, né? Porque é o mesmo princípio ativo, é o deus do trovão. E o que também vai representar aí para nós o Xangô? Os aspectos positivos do patriarcado, tá? A justiça coletiva, né? Ele é vaidoso, ele é teimoso. Boa tarde, Érica. E ele é vaidoso, ele é teimoso, né? Então, é um orixá extrovertido. O Xangô é super extrovertido, né? Então agora vamos começar a nossa viagem. Apertem os cintos. O rei. O que quer dizer muitas vezes essa figura do rei? Nós vamos perceber, por exemplo, nos contos de fadas, que começa com um velho rei, não é? Ou havia um rei em um reino distante, longínquo. E geralmente esse rei morre, ou ele cai ali doente, não é verdade? Faz parte de muitas histórias aí dos contos de fada, a figura do rei cair doente ou até morrer. Isso significa que aspectos egóicos, ou que aspectos do patriarcado, que é justamente o que o Xangô aí vai representar, tá? Precisam ser mudados. Então, muitas vezes, nós tendemos a confundir a questão do Xangô como o último estágio de desenvolvimento do patriarcado. E não é. Porque o último estágio do desenvolvimento do patriarcado é Oxalufã, o Oxalá velho, que algum dia nós veremos. Não sei qual ainda, gente. E o que acontece? Xangô é uma forma de patriarcado que ainda necessita ser desenvolvida, ainda tem pontos a serem trabalhados. Nós vamos ver isso quando começar a trazer a sombra de Xangô, porque agora está todo filho de Xangô se sentindo agora até aqui, né? É o rei, é o maravilha, é o que come, solta fogo pela boca, traz essa parte da justiça, enfim. Até agora nós vimos aspectos positivos aí de Xangô. A gente vai ver daqui a pouco os negativos, tá? Eu tô vendo que vai voar Oxê aqui na minha casa. Oxê, pra quem não sabe, é uma machado de duas faces de Xangô, tá? Tô vendo que vai voar alguns aqui pela minha janela quando começar a falar do lado negativo de Xangô. Então, o que quer dizer? Muitas vezes essa figura do rei dos contos de fadas, quando ele morre, quando ele cai doente, quer dizer, é necessário uma nova ordem dentro daquele sistema. E aí entra a figura do herói, que vai fazer toda a jornada heróica. Para quem não sabe o que é a jornada heróica, por favor, procure na nossa live de Ogum. Vai estudar, rapaz. Então, o que acontece? Que legal, quanto conteúdo, né? Já ele vai falar justamente sobre essa nova reorganização egóica que é necessária para uma ampliação de consciência, tá? Olha só que ponto em que Xangô tange conosco. A partir do momento em que ele tem medo de Iku. Nós também, na qualidade de humanos e frágeis como somos, não temos medo também de Iku? Uhum. Eu acho engraçado que todo mundo fala. Só um minuto, gente. Paulinha é minha irmã também. Beijo. Muitas vezes as pessoas falam: eu não tenho medo da morte, não sei o quê. Aí quando dá uma doença, ai meu Deus. Quer dizer, a morte trata de algo desconhecido. Nós não sabemos como ela é. Alguém voltou aqui para falar? Entendeu? Então assim, nós não sabemos. Né? Exatamente, Claudinha. Gente, a Claudinha é aqui, ela faz grupo de estudo comigo de africana. Nós estamos há 3 anos já vendo africana e não esgota, né? Também te amo, maninha. E o que acontece? Vamos pensar nessa questão da vida. A vida enquanto manifestação do viver, porque Xangô vivencia aí os conteúdos, ou seja, ele aproveita da vida de uma maneira sem limites, o que também pode ser prejudicial. Mas
também ele traz uma manifestação do viver, do estar vivo, do sentir-se vivo, que muitas vezes na clínica é coisa que eu percebo, que as pessoas se sentem mortas por dentro, que tudo está cinzento e que precisa dar-se um colorido. Eu deixo aí de indicação de bibliografia em busca do sentido, do Vitor, esqueci o sobrenome. Daí o André depois eu te vai passando tudo bonitinho, tá? Então, o que acontece? Essa manifestação do viver, eu vou convidar vocês a fazermos mais uma viagem. Vamos para o Egito. Nós vamos falar sobre mitologia egípcia. Para falar para falar sobre essa questão da vida, do viver. Muito bom, Claudinha, é isso mesmo. Muitos de nós já ouvimos falar da questão no Antigo Egito da pesagem do coração. Seu coração tem que ser tão leve quanto a pluma, certo? O que nós não sabemos sobre isso? Que primeiro existe um nome para isso, se chama psicostasia, tá? Segundamente, como que você vai fazer o seu coração ficar tão leve quanto uma pluma? Como? O que vai acontecer? Quando você vai para o tribunal de Osíris, que é onde você vai ser julgado pelo que você fez, talvez pelos arrependimentos também, Osíris está lá balanceando as coisas. Ou então você vai para Anubis, o deus Chacal, e aí pega uma vez você, ou você vai ali para um lugar legal. É colocada na balança de ouro. E veja, a balança ela é de ouro. O ouro simboliza na alquimia justamente o consciente também. Né? Uma pena, certo? O que significa essa pena? Essa pena fala sobre uma deusa chamada Maat, que também traz os aspectos da justiça. Maat gosta muito de uma iguaria, cicatrizes. Então, como que eu vou deixar meu coração tão leve como uma pluma? Eu vou ter cicatrizes no coração. Como que eu vou ter cicatrizes no coração? Eu vou viver. Porque viver vai me dar experiências. Experiências podem ser prazerosas, podem ser de desprazer, mas também darão aí para nós algumas cicatrizes. Ter cicatrizes, gente, é mostrar que nós estamos vivos. Então um dia, quando nós vamos fechar os olhos, porque Cronos, com a sua foice, separa o mundo dos humanos e o mundo dos deuses, nós vamos mostrar e levar, que bom que nós tenhamos muitas cicatrizes para levar para Maat, porque aí nós vamos ter o coração tão leve como a pluma. Então é importante nessa vida vivenciar, arriscar, ter vivência, sentir as coisas. Linda essa história, né? E eu, como filho de Oxum, eu atesto aqui que não dá para um coração, nem fisicamente, nem emocionalmente, pesar menos que uma pluma. Entendeu? Então, assim, vivencie, né? Eu vou trazer agora para vocês um pouco do lado negativo de Xangô. Agora os filhos começam a sair da laje, né? Os filhos de Xangô. Douglas? Xangô não gosta de viver a vida na sua pujança, no seu limite. Primeira coisa, Xangô desconhece o limite. Ele desconhece o limite porque ele é o rei. Olha lá, fui o Douglas, fui. Porque ele é o rei. Então, dentro dessa dinâmica do rei, ele pode tudo. Não, Ju, ele tá falando mal com carinho, tá? Ele pode tudo. Qual é um grande risco aí também? Da inflação do ego, de desconsiderar o outro, a opinião do outro, e só levar em conta o seu próprio referencial. Né? É aquela criancinha que se joga no chão e fala, é você, e vai embora. E a criança que quer mandar no pai.
Exato, né? A criança e também tem as crianças grandes que fazem isso, né? De outras maneiras, assim. Que é o meu jeito. É o filho da mãe lá que nós vimos no Oxóssi, exatamente. Mas ninguém nunca viu isso, nunca vi gente assim, tá? Não. Imagina, não existe. Xangô nós podemos pensar enquanto uma polaridade negativa que ele tem uma ligação com um dos 7 pecados capitais, que é o pecado da gula. É real isso? É real, então. Gente, nós vamos ter semana que vem. Porque agora eu faço 2 lives de quarta, né? Eu faço aqui com vocês e faço lá com o Instituto Lotus também, apresentado aí pela Dani, pelo pessoal todo, que é o pessoal de Goiânia. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, não percam, viu? Ela falou que era para fazer a propaganda. Vai ser sobre lutos e perdas, quando o luto é inesperado. Eu vou falar sobre os deuses da morte. Eu vi, você colocou no Instagram. E semana que vem vai ser sobre os 7 pecados capitais e a sombra. Uau! Entendeu? Então, o que acontece? Chegou representando aí negativamente como o pecado da gula. E nós tendemos a olhar a gula enquanto comida. Eu convido vocês a lerem o livro do Gustavo Barcelos, um junguiano excelentíssimo brasileiro, que ele fala sobre o banquete da psique e sobre a comida nas suas várias formas, tá? Eu também recomendo um conto que está num livro que está esgotado, mas é a Psique Japonesa dos Contos de Fada, de um analista junguiano japonês, em que ele traz um conto da mulher que come tudo e a mulher que não come nada, né? Xangô possui uma tendência a vivenciar os extremos das coisas e das situações. Então, ou é tudo ou é nada. Ou é 8 ou é 80. O que acontece quando nós vivenciamos os extremos? Nós vivenciamos uma enantiodromia. Ou seja... Oi? Enantiodromia. É um nome muito complicado para algo muito simples. Quando você vivencia muito a polaridade de um arquétipo, fatalmente você há de vivenciar a outra polaridade com a mesma força. É um famoso movimento do pêndulo. Pronto, é isso, enantiodromia. Olá, tudo bom? Eu não sei escrever isso, mas depois eu te peço. Glossário do Léo, né? Eu falo, a terapia do Léo, eu saio com um monte de anotação. Eu falo, não vou perguntar na hora, depois eu olho no dicionário, né? Que horror! Então, o que acontece? A gula aqui, meus amores, não está só relacionada com a comida. Tudo o que você pode vir a ser glutão. Nós não somos muitas vezes glutões, desculpa, com o dinheiro. É tudo que é consumido de uma maneira... Eu preciso trazer aquilo de uma maneira glutona, de uma maneira gulosa. Tá? A comida, e aí, a também bebida. Tem um pouco a ver, Léo, com essa coisa do limite, de não entender que você... Exatamente, também. Em Xangô nós vemos essa questão de não entender, e eu quero mais. Xangô tinha, como eu falei, Yansan, Oxum e Obá. E ele queria uma quarta esposa, porque 3 não estavam bom, afinal de contas. Então é curioso que a gente consegue enxergar os outros pecados aí impressos, né? Porque ele ter 3 mulheres é o excesso da luxúria. Tudo ele ter muito da riqueza é o excesso da avareza, ou da soberba, talvez. Eu tô trazendo aqui mais a questão do glutão, porque eu acho que outros orixás trazem também os outros. Mas nós podemos também trazer em alguns momentos. Acho que, como eu sempre falo, eu falei no domingo, mitologia africana, gente, nós sempre vemos por aspectos que nós fazemos as comparações aí necessárias, né? Então, tem gente que não é glutão com sexo. Daí você tem as compulsões, não é verdade? Também, Paula então, exato, Paula. Do conhecimento, né? Que pode isso, Paula. E aí, vamos pensar junto, Paula, como uma inflação do arquétipo justamente do rei. É aquele rei que sabe tudo e que nada precisa ter e de que ninguém precisa dele. Ele não precisa de ninguém e que nada ele precisa. Né? Vamos pensar, continuando a pensar nessa questão aí do glutão, a questão do sexo, tá?
Por que eu quero trazer para vocês a questão do glutão? Vamos descer mais um pouco sobre as compulsões. Eu vou trazer uma coisa, algumas poucas pessoas sabem com isso, mas eu trabalho também com a questão dos bariátricos. Eu acho que é muito interessante, né? Faço avaliação, atendo, enfim. O que acontece? Você percebe muitos bariátricos, quando muitas vezes eles não fazem a terapia e tal, porque a terapia para bariátrico, e para toda pessoa, gente, qualquer processo, antes, durante, depois, para a vida, e pronto, acabou. Tá? Uhum. Mas vamos focar na termos aqui para os bariátricos. Muitas vezes, ele faz a cirurgia, ele emagrece, ele mantém o peso, mas ele migra para outra compulsão. É muito comum isso acontecer. Ele vai pro álcool, ele vai pro sexo, ele vai pro jogo. Por quê? Olha o componente glutão que ainda está aí e que só migrou de uma compulsão para outra. Tá? Então tem que olhar sempre em profundidade. Eu já trabalhei muito Xangô com essa questão. E vamos fazer uma pequena. Agora eu vou para minha colinha aqui. Uma pequena viagem histórica. Nós temos uma coisa, porque nós pensamos na questão que eu falei de Xangô, enquanto patriarcado também, né? Com as suas questões, com as suas falhas aí também, né? E com o que é de positivo, com o que é de negativo. Existe a questão da lei e da ordem também em excesso. Se alguém aqui nessa live me falar que essa questão da lei e a ordem é o superego, eu saio daqui da Brigadeiro e vou dar na orelha, tá? Porque isso é psicanálise. Olha quem chegou. Dona Sônia, nossa cinéfila, senti saudade. Ai, que beleza. Então, o que acontece? Olhando essa questão da lei e da ordem, a lei e a ordem pode ter uma questão também negativa. Ah, Léo, como é negativa? Ela pode ser frouxa, e aí nós temos o puer, e eu não vou falar hoje sobre o puer, porque no puer nós vamos falar de Logum Edé como puer. Tá? E dei spoiler. Sempre dou um spoiler, adiante, sai. E da questão da lei e da ordem também, enquanto essa questão do arquétipo paterno enrijecido. Tá? Olá, dona Sônia, enquanto negativo e a lei enrijecida. Nós temos aí na história o famosíssimo Código de Hammurabi. Ou seja, que foi criado na primeira dinastia babilônica, na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, lembrando, Mesopotâmia, terra entre rios, isso quer dizer a palavra, é um código baseado na lei de Talião. A gente vai contar só uma história engraçada aqui para vocês. Eu, uma vez, fui fazer uma entrevista de emprego e queria falar bonito, né, tal, eu tava nervoso com a entrevista, eu falei, a lei de Tabelião. Também, né, enfim. O que representa aí a lei de Talião? É uma retaliação para o crime e a pena, né? A lei do Talião se baseia na famosíssima expressão que nós conhecemos hoje como olho por olho, dente por dente. Que pro filho de Xangô é olho por olho, lanche por lanche. E mexeu no meu lanche e se apanhou. Entendeu? E esse código de Hammurabi era composto de 282 leis. Elas foram talhadas aí em uma rocha, né, da escrita cuneiforme, forma de cone, tá? E esse objetivo desse código era unir o reino com um conjunto de leis gerais, né? Então tinha leis para agricultura, para o comércio, para a construção civil, para a pecuária, para as relações familiares. E eu vou trazer para vocês, para nós pensarmos juntos, algumas dessas leis. Deixa eu virar aqui. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte de frente do local do arrombamento e ser enterrado.
Se uma pessoa deixar entrar água e esta alagar as plantações do vizinho, ele deverá pagar 10 gur de cereais por cada 10 gan de terra. Era a medida deles, né? Se alguém enganar a outrem, difamando essa pessoa, e este outrem não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Resumindo, se você começou a fazer uma coisa errada, você vai ser condenado à morte. Vocês percebem aí, olha, deixa eu ver. Se o homem quiser se separar e sua esposa que lhe deu filhos, né, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai e deixá-la partir. Então você tem aí você tem vários exemplos, né? Tem aí mais questões, quem quiser pode depois procurar sobre o Código de Hammurabi, mas tem aí uma questão de você tenta dar uma ordem, né, uma lei aí para coisa, mas também é uma lei que é mais enrijecida. Tá? Então nós podemos pensar nisso também enquanto Xangô negativo. Eu vou trazer aqui para vocês. Hey, André, vocês gostam de animes, né? Vocês já assistiram Fairy Tail? Não. Dona Sônia, você já assistiu Fairy Tail? Ela tem o DVD, eu acho. A gente não fala que eu tenho o DVD do Fairy Tail completo. Fala isso não. Existe um anime de nome Fairy Tail. Tá, que ele passa aí no mundo de magia. O Gui assistiu. O Gui é meu irmão, né? Geek. Gui é meu irmão. Mas em que o personagem principal, chamado Natsu, ele solta, ele domina o fogo, né? Ele solta fogo pela boca, inclusive. Ele é super glutão, tal, e é impulsivão, não sei o que, faz as coisas. Ele tem um aspecto Xangô, tá? E isso, o Douglas, cadê o Douglas? O Douglas comentou aqui. Pois é, alienígenas do passado. Sem querer confirmar o arquétipo, mas tanto o Douglas quanto a Ju são advogados. Ah! Ô, Léo, e você falando, né? Hoje a Ju postou a carta do Imperador, um arcano do tarô lá no Instagram dela. E agora você estava falando, eu falei, a gente pode fazer uma live um dia, assim, quando você sentir aí, falando dos arcanos maiores relacionados aos arquétipos dos orixás. Vamos? Podemos fazer, vamos lá, vamos embora. Hoje eu vou deixar uma sugestão aqui para você de um livro, Meditação sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô. É uma análise psicológica sobre os arcanos do tarô. Eu falo com você, Ju, sobre isso, que eu conversei com o Léo, aí eu passo para você. Bem lembrado. Tô lendo. Eu fui... enfim, vamos falar de assunto não. Vai, Léo. Vamos lá. Desculpa. Não, para você falar, senão eu ia começar. Não. Mas percebe uma coisa, que o Xangô tem essa coisa, tem esse poder, tem essa força, virilidade. E outra coisa, qual é o animal aí do Xangô? Leão. Exato. Isso lembra o quê? A mitologia, o leão de Nemeia, que foi um dos 12 trabalhos de Hércules. Era um leão que era imortal. Quando o Hércules mata, ele adquire a força, né, desse leão de Nemeia. Tá? Olá. Agora eu vou falar também sobre outra coisa de Xangô. Xangô, nesse aspecto glutão aí dele, ele possui 3 esposas, como nós falamos aí no começo da live, né? Mas olha só que necessidade aí de projeção da ânima, né? Do feminino que existe dentro dele. Ele projeta esse feminino na figura de 3 esposas. É diferente de Oxóssi, que que é Oxóssi, né? Oxóssi, gente. Oxóssi na mata, ele é o rei. Oxóssi é mata, é fácil. Mas é diferente de Oxóssi. Eu falei, acho que domingo, sobre Otim. É diferente de Oxóssi quando ele cria Otim. Xangô, ele precisa projetar na figura dessas 3 esposas aí. Muitas pessoas também trazem a questão de Xangô como uma questão relacionada à traição. Filho de Xangô é infiel.
né? A gente ouve tudo, entendeu? Tá? Infiel é a mau caráter da pessoa, gente, não é? O filho de Oxumaria agora, gente, agora é cobra? Não, eu acho que existe uma coisa muito feia que se fala. Eu sou assim. Gente, claro que existe o arquétipo, claro que nós somos influenciados por isso, por nosso orixá diferente de Juntó, pelas nossas heranças. Mas tem coisas também que são nossas. Então é bonito jogar a culpa no Xangô porque eu ser infiel. É claro que isso te coloca numa questão aí de uma predisposição arquetípica, né? Você olhando para isso a nível inconsciente, claro, mas quem faz é você, não é o Xangô. Né? Então, existe uma questão aí da traição de Xangô. E aí eu deixo para vocês também outra indicação de livro de um analista junguiano italiano, Aldo Carotenuto, de nome Amar Trair, quase uma apologia à traição. Amar trair, quase uma apologia à traição. Ele vai falar sobre a questão da traição. E aí ele vai ampliar também, e eu acho que isso é importante para nós, né, legal, o contexto da traição, porque não é somente uma traição conjugal, existe traição de amigos, de serviço, quer dizer, ele amplia isso. E ele fala uma coisa que eu acho muito, muito real, que ele fala que só é traído quem confia. Sem confiança não há traição. Porque você não se importa. Real. Entendeu? Então ele vai falar sobre isso, né? Eu acho que vale a pena ler, né? Nós vemos aí essa questão, né, da traição, mas Xangô não é só isso, tá, gente? Deixa eu ver aqui na minha colinha, por favor. Você sabe que nós estamos num momento. Agora, por favor, eu não estou sendo partidário nem político, tá? Eu tenho minhas opiniões políticas, mas eu também não gosto de ficar expondo, porque acho que dá guerra aí. Pensando numa psicologia arquetípica coletiva brasileira, nós necessitamos de uma parte Xangô. Existe um livro do Meira Pena, foi escrito acho que na década de 70, chamado Em Berço Esplêndido, Ensaios de Psicologia Coletiva Brasileira, algo assim. O que acontece? Ele vai falar sobre os tipos do brasileiro. Eu até fico um pouco bravo às vezes com esse livro, porque eu acho que ele tem uma visão de algumas coisas meio preconceituosas. Mas ele fala, por exemplo, do arquétipo do matuto, fala de algumas questões aí que são bem importantes. Nós, enquanto tipologia de brasileiros, então vamos fazer uma aula breve de tipologia. A libido, primeiro de caminho da libido e depois de tipologia. A libido pode adquirir dois caminhos, a extroversão ou a introversão. Como eu sempre falo, né, vamos fazer a brincadeira para entender facinho. Extrovertido brinca de esconde-esconde. Introvertido brinca... Não, extrovertido brinca de pega-pega. Introvertido brinca de esconde-esconde. Tá? Para ficar bem fácil de entender esse conceito. E o que mais? Nós temos 4 tipos de funções que norteiam a psique: o pensamento, o sentimento, a sensação, a intuição. Léo, não entendi. Calma que eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Vamos supor que eu estou aqui no meu humilde recinto vulgo cafofo e tenho que ir para algum lugar dentro desse lugar chamado São Paulo que eu não sei ir. Vamos supor que eu tenho que ir até a Avenida Indianópolis. Eu não sei como faz para isso, tá? Como que o tipo pensamento faz? Ele vai se basear pela lógica das coisas, pela racionalidade. Ele trabalha operando no logos. Então, eu vou digitar o endereço no GPS, no Waze, perfeito. Eu sou da época que existiam GPS separados, tal. Não pode nem falar muito porque isso denuncia a idade, né? E o que acontece? Eu vou digitar no Waze, no Google Maps e vou para lá. Se no meio do caminho deu pau no GPS, não sei como faz para ir, mas ele vai seguindo a risco o GPS. De outra analogia que eu falo para entendermos o tipo de pensamento. Eu coloquei o dedo na tomada, eu levei um choque.
Qual da tomada que eu colocar o dedo, eu vou levar um choque. Ele se baseia nas leis gerais das coisas, entendem? Claro até aqui? Existe o tipo sentimento. Que para um tipo pensamento ele vai falar, tipo sentimento não tem lógica. Tem lógica sim, tipo pensamento. Só que é a lógica do sentimento. Tá? E o sentimento possui uma lógica própria. Tá certo, tá certo. Eu sinto que Indianópolis é por ali. Não, a ideia é o tipo intuição também. Mas, ó, sabe como é que é, André, o tipo sentimento? Eu vou pela 23 porque eu gosto de ver as árvores. Nossa, André, por aqui é tão maior o caminho. Ah, que legal. É porque eu gosto, eu me sinto tão bem, é tão gostoso, eu gosto. Ele é o sentimento que está prevalecendo aí. Tá? O tipo sensação. Eu vou, então, pegar a 23, eu sei que na 23 tem ali aquele parte dos muros. Posso seguir no GPS, eu sei que eu vou entrar à direita naquela casa do muro verde. Os órgãos do sentido. O filho de Xangô vai falar, naquele restaurante que tem a melhor picanha na esquina. Nossa, imagina, filho de Xangô e tipo sensação. Nossa! Então, só os restaurantes na esquina. Não, daqui a pouco eles vão brigar com a gente. Desculpa, Léo, continua. O que acontece? Gente, mas filho de Xangô, dica aí pra gente um boi na brasa, viu? Eles não viram que eles estão no iFood. Não foi boa. O que acontece? O tipo sensação, ele vai usar os órgãos do sentido para experimentar o mundo, certo? E o tipo intuição? Como que ele vai para Indianópolis? Eu sei que eu vou chegar lá. Porque ele capta a atmosfera inconsciente das coisas, tá bom? Nós temos uma função superior e nós temos tendência a falar que superior é porque é melhor. Não. Aqui superior é no sentido de que nós mais usamos para ver o mundo. Duas funções auxiliares. Todo mundo tem as 4 funções, tá, gente? Uhum. 2 funções auxiliares que vão auxiliar a superior a ver o mundo e uma inferior. Inferior no sentido de que nós menos usamos para ver o mundo, certo? Eu, por exemplo, sou introvertido, por mais que toda essa live discorde. Ju, pois é, né, Ju? Mas o restaurante vai até você, Ju. Você não pode ir no restaurante, mas o restaurante vai até você. Então, eu, por exemplo, sou introvertido, que é o caminho da minha libido. Sou um tipo intuição-sentimento. Tá? Minha intuição é a minha função. Para quem me conhece bem, sabe que eu sou bem intuitivo. É a minha função superior. Tá? E Fabi, tudo bom? Uma outra representante aqui. Temos 3 representantes de Xangôs. Tá? Fabi, minha prima, o Douglas e a Ju. Né? E então, o que acontece? Eu estava falando da tipologia. Para falar do Meira Pena. O que o Meira Pena fala? Que nós, enquanto brasileiros, a nível de psicologia coletiva, somos... Eu sou introvertido, sim, Fabiana. E tímido Fabi, também. A gente teve várias lives discutindo justamente isso. Assiste as outras que o Léo explica exatamente porque ele é introvertido. A gente fez o mesmo questionamento quando ele falou. Hã? Mas vocês ainda não acreditam que eu sou introvertido e tímido. Não, você me convenceu. O André não está convencido. Eu não sinto isso. É que eu trabalho bem na extroversão também, gente. Por isso. O que acontece? Ele vai falar que nós, brasileiros, somos um tipo extrovertido. Gente, é a nível de psicologia coletiva, tá? Uhum. Nós somos extrovertidos tipo sentimento. Porque brasileiro, você percebe? Não, gente. Você quer ver um tipo do brasileiro extrovertido? É igual ao do Brasil. Aqui meu prédio só falta vir abaixo. É um negócio maluco. Tá? Daí vai falar, ai, brasileiro é muito pai. É muito pai o escambau. O brasileiro está muito acostumado a estar dentro do mundo da grande mãe. Nós somos grandes macunaímas, que é a grande história do herói brasileiro, Macunaíma. Por quê? Existe aí com grandes complexos culturais brasileiros. E nós podemos pensar, inclusive, na própria corrupção enquanto um dos nossos complexos culturais. O complexo de vira-lata.
O futebol também é complexo. Você percebe que é o complexo do nosso futebol, que é o país do futebol? Olha o rótulo aí. É só futebol, as outras coisas existem. Tá? Enquanto o europeu é um tipo de pensamento introvertido. Né? Então, o que acontece? Como que tá meu tempo, meus amores? 10 minutos. Só 10? Ixi. Eu acho que a gente tem 15, né? Porque a gente Chateada. Ah, é mesmo, Léo? Eu acho que tem 15? Pode crer. Beleza. Então, o que acontece? Na verdade, nosso país é grande mãe. Entendeu? Que todo mundo pode, vem, tudo faz, é a terra que plantando tudo dá. Os portugueses, no primeiro momento, tinham uma visão edênica do Brasil. Nós precisamos de lei e ordem. Estou falando que eu não sou partidário aqui de nada, tá, gente? Quem quiser saber a minha posição, não gosto do Biruliro, tá? Hashtag todos nós. Tá, já aviso isso. Você, tá ok? Eu estou colocando aqui a posição enquanto psique, tá bom, gente? Quero deixar muito claro isso, tá? Que a gente precisaria de uma questão paterna agora, de vivenciar essa questão do Xangô enquanto patriarcado no que diz respeito à lei e à ordem, tá? Para realmente fazer o jus à ordem e progresso. Enfim. Né? Para ficar mais leve, tá? Que eu já falei dessa questão de psicologia coletiva brasileira, eu vou trazer... não vai ficar mais leve não, tá, gente? Eu tô vendo aqui meu outro ponto, não vai ficar mais leve não. Sinto dizer. Eu vou trazer um ponto muito negativo de Xangô. E muito contemporâneo. Nós precisamos falar sobre isso. Eu falei sobre isso domingo lá no simpósio, sobre quando a gente fala da questão do sagrado feminino, da necessidade do feminino conectar-se consigo mesmo, tá? E através das danças, através dos rituais, entrar em contato com a mulher selvagem, que mulher selvagem não é nenhum King Kong, tá, gente? Mulher selvagem, todo mundo imagina que a mulher sai... Não. Não, pelo amor de Deus. Porque o que eu vejo é uma chuva de interpretações errôneas sobre esse conceito. Lidar com o selvagem é lidar com seus ciclos naturais, é com a natureza que existe em si. Não é a mulher virar o homem. Não é um retorno às cavernas, pelo amor de Deus, gente. Tá? Inclusive, teremos uma live, o André não vai participar dessa, que é com a Carol do Curandeiras de Si. Ela vai falar sobre essa parte da medicina ancestral, ginecologia natural, porque realmente isso. Exatamente. Você não vai participar, André? A gente faz uma live de clube do Bolinha. A gente vai fazer. Depois eu te mando um WhatsApp pra gente fazer uma live de clube de bolinha, tá? Fechou. Claro que eu tô brincando, mas, gente, existe uma questão aí muito séria que eu vou trazer para vocês agora. Eu vou começar a trazer através de um conto, tá bom? E que a gente precisa pensar. O conto do Barba Azul. Barba Azul era um... Deixa eu pegar aqui. Vai falar da narrativa da violência contra a mulher. Tá? Eu falo para vocês lerem o conto do Barba Azul, porque eu não vou contar para vocês hoje, vou mandar vocês estudarem, lição de casa. Amanhã tá lá na live, hein? Amanhã tá em casadeautocuradores.com.br. Você vai colocar a história também? Vou colocar. Mas nós percebemos no conto de Barba Azul que a jovem foi enganada. Existe uma questão, o Jung fala, que a mulher até mais ou menos os 25 anos, ela tem uma fantasia do casamento igual Barba Azul, que o homem vai devorá-la, né? Mas, na verdade, Barba Azul fazia uma coisa aí com as mulheres que eu não vou contar para vocês o que é, vocês vão descobrir. Te vira negão, porque tu não é quadrado. Mas acho que o pessoal que viu o congresso falou, nossa, eu levo meio diferente, né? Não, porque, mas no congresso ele tá falando com uma linguagem científica, não sei o quê. Eu falei no congresso que eu gosto de brincar bastante, então, né? Então, o que acontece? No Barba Azul, a gente tem uma similaridade com a nossa realidade.
A Carmen tá falando, Léo, te conhecendo agora, Ô, mas amando o Carmen. seu jeito introvertido e extrovertido de ser. Obrigado, cara. É um prazer estar aqui sempre trocando experiências. E 7h30 tem a outra live, tá, gente? E o que acontece? Nós vemos aí, Rê, André, uma questão muito forte, muito importante, da questão da violência doméstica. Muitas vezes, perfil de agressores é perfil Xangô. Totalmente negativo. É uma inflação do Xangô. Totalmente negativo. Ele é tomado pela sombra. E ele atua como um barba azul. Tá? Então, são casos de agressões, e muitas vezes nós vemos a agressão como agressão física. Gente, agressão é agressão psicológica, moral. Vamos ampliar esse conceito da agressão contra a mulher. O feminicídio, e com tudo que nós estamos vivendo esse ano, e também a nível de Brasil, nós estamos percebendo a nossa sombra. Brasileiro é preconceituoso, brasileiro é homofóbico, brasileiro tem essa questão, é machista, entendeu? Então, são coisas e são temas que são polêmicos, são, mas nós precisamos tocar. Chega de silêncio. Nós precisamos falar disso, cada qual na sua área. Eu acho que eu falo disso através dos mitos, dos contos de fada, que é o que compete a mim, é o que eu estudo, trabalho, mas a gente não dá para ficar calado. Tá? Então, o que acontece? A gente percebe um perfil dos agressores e das agressoras, vamos pensar nos relacionamentos também homoafetivos, que também são relações, porque todo mundo é gente. Até das agressoras. E, gente, eu tenho percebido um aumento também na agressividade LGBTQIA+. Tá? Eu já ouvi histórias de agressividade tamanha entre mulheres. E aí a mulher também é possuída. Ela é possuída pelo ânimos dela, Xangô negativo, e agride. Tá? Outra coisa de Xangô que pode ser negativa, gente, relacionamentos abusivos. Quando você vira, por exemplo, vamos supor que eu Por favor, André, eu vou pedir emprestado a Rê por 5 segundos. Presta rapidinho. Vamos supor que eu namore com a Rê. Rê, você tá muito decotada, você não vai vestir essa blusa. Você não vai fazer tatuagem. Você não vai escambar, rapaz. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Você não conhece a Rê. Eu acho que ele me conhece melhor do que você. Eu não tenho coragem de usar isso como exemplo. Eu tô dando esse exemplo. Mas sabe essas coisas que privam e que dá ao outro um poder? Qual é o oposto do amor? Claudinha, não vale você responder porque você sabe qual que é essa pergunta. Qual é o oposto do resposta. amor? Qual é o oposto do amor? Pra mim é indiferença. Tá, André. Roma. Quem? Roma. Gente, fala aí. Qual que é o oposto do amor? Que eu vou trazer para vocês uma outra perspectiva hoje. Isso nem estava no script. Vamos logo responder aí, galera, antes que acabe a live. Que tá... Vou fazer igual Fantasia, um programa antigo. Fantasia. Lua. Amor. Indiferença, tá? Ódio, Dona Sônia. Ai, Dona Sônia, você é minha aluna. Eu tenho amor pela Dona Sônia, gente. O ódio, muitas vezes nós temos como oposto do amor o poder. Onde o poder impera, não há espaço para o amor. Uau! Já vai ser a frase da live de hoje, né? Tô vendo que eu vou pegar. Onde o poder impera, não há amor. Não há espaço para o amor. Porque o amor, ele traz em si uma questão que amplia, que transcende. Quando você ama e realmente ama de verdade, você vai querer o bem, você vai trazer aí amplitudes, né? O poder, e o poder dentro da sua capacidade aí negativa, porque também pode ser positivo o poder. A gente faz bom uso do poder, não é verdade?
Uhum. Mas dentro da sua polaridade negativa, ele restringe, ele traz aí questões. Eu sei, Paulinha, eu captei sua mensagem, Paulinha. Enquanto o Ai, meu amor Deus. pode libertar, o poder pode restringir, tá? Então, gente, você percebe aí nas relações abusivas um poder camuflado de amor. E às vezes você percebe o amor camuflado de poder, sabia também? Quando você se preocupa com o outro, mas não consegue expressar isso de uma boa maneira, e o outro acha que você está controlando Um ao pai com um invés disso. filho. Que eu acho que é bem essa Uhum, relação. uhum, uhum. Não vai sair às 12h30 da manhã pra Cracolândia, não, moleque. Então, e aí o molequinho chegou e fala: Eu vou porque eu tô guloso do mundo. Que é o filho de Xangô. Eu vou, você não manda em mim, eu faço o que eu quero. Entendeu? E aí vocês percebem uma parte aí de Xangô que pode estar presente na adolescência, né? Porque o adolescente ele gosta de confrontar aí as relações que trazem limite. E também é importante ele confrontar, porque vai trazer para ele um senso diferente das coisas, né? Quase que eu dei um spoiler da próxima live, não vou contar não. Ah, a próxima live é eu lá, hein? Gente, vocês não têm noção do tamanho do meu bloco de notas de EUA. Tô ansiosa. Exatamente, Paulinha. O inverso também pode acontecer, né? Então, relações em que você restringe, e assim, tem vários tipos de coisas. E relações abusivas, gente, nós só imaginamos o homem com a mulher. Mulher também pode ser abusiva com o homem, tá? Uhum. Entendeu? Conheço casos, inclusive, mais de um. Deixa eu mandar um beijo aqui para uma pessoa, uma tal de Ana Cristina que entrou aqui, né? Que é a senhora minha noiva, inclusive. Então, o que acontece? A gente tem que olhar para essas questões das relações abusivas e quantas vezes o que parece ser é um pouco de lobo na pele de cordeiro, né, gente? Porque o que parece amor, eu tô cuidando de você, mas você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai. A grande verdade é que ninguém pertence a ninguém. Como eu não falei que o poder restringe, ninguém é propriedade minha. Eu sou uma individualidade e o outro é uma individualidade que nós temos um encontro dessas individualidades no meio do caminho. Mas nós dois somos inteiros. Ninguém é metade, ninguém é capenga. Acho que eu falei isso na live de Oxum, né, gente? Se você não viu, assista, vai fazer aula. Então, o que acontece? Perceber. Aí, eu acho que isso, como eu falei, isso tem que ser falado, porque são coisas que a gente não toca. Eu não vou entrar não vou falar sobre a violência, não sei o quê. A própria mulher que é vítima de violência já tem uma dificuldade tão grande de poder falar isso e expor, né? A gente tem 2 minutos, tá? Tá. Beleza. E a própria pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo também, às vezes, demora tanto para conseguir se conscientizar disso, Uhum. né? E aí fica colocando máscaras no outro. Não, é porque que é meu bem. Não, porque não sei o quê. Não. Sabe? Então, acho que são coisas que a gente tem que falar. E são coisas aí do Xangô negativo, né? Eu trouxe no começo da live o Xangô positivo, mas agora estamos trazendo o outro lado da história, né? Ô, Ju, você não vai me bater, não, né? Com o lado negativo de Xangoju, Não vai ser Douglas, abusiva, não, né? Fabi. Não vai impor o seu poder. Fabi, Douglas, Ju, vocês me. Eu tô esperando os Oxês de vocês. Eu tô vendo se eles vão voar na minha janela ou não. Entendeu? Então, olha só como é amplo esse simbolismo do Xangô. Muito. Tá? O quanto que a gente pode olhar, refletir, pensar sobre isso.
né? Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Assistam. Ah, Ju, faz assim comigo, não. São os positivos aqui, Fabi, modesta. É muito triste, exatamente, Vi. A gente demora pra perceber o abuso. E Ju, não faz isso comigo, não. Vou usar meu lado de Oxum pra cima de você, tá? Falando, vem cá, bem, faz assim comigo, não. E, gente, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. 7h30 nós temos a outra live, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É um prazer. Um beijo pra todo mundo. Semana que vem a live é sobre EUA. E quem não viu, causadeautocuradores.com.br